dar as honras hoje à casa aí no lugar do professor Roberto. Então, hoje teremos a apresentação do engenheiro, né, Diego Elias. Então, acho que todos aqui, acho que mais ou menos, talvez já conhecem o Diego, né, um pouquinho, mas deixo até para o Diego se apresentar, mas só abrindo aqui a sessão, né? Então, o Diego, ele atualmente é mestrando aqui do PPGE, também engenheiro, né, do grupo CE, e atualmente é vice-presidente do CENG, né? Então, a proposta aqui que a gente trouxe para o Diego, né, era trazer um tema aí pertinente, né, que traga aí ganhos, né, conhecimento aí para todo o nosso grupo do GEMASP. Então, espero aí que todos aproveitem bem a apresentação. Diego, obrigado mais uma vez aí por ter aceitado aí o convite, né? E a palavra, então, fica contigo aí. Obrigado aí, te agradece o convite, até acho que o professor Roberto ele deu uma moral muito grande ali, enfatizando como vice-presidente do sindicato, é uma das funções que eu exerço hoje também. Mas meu nome é Diego Elias, sou engenheiro eletricista da CE Transmissão, né? Até ontem eu completei 16 anos de CE, 11, desde os 16, 11 como engenheiro, né? E 5 como técnico, praticamente isso aí. Como eletrotécnico também na área de transmissão, né? Sempre atuei mais na parte, como técnico na parte de manutenção da transmissão, né, na região noroeste do estado, e como engenheiro trabalhei sempre na parte de obras de transmissão, como gerente de projeto e na área de construções de subestações, projeto básico, resoluções, leilões. Então, eu propus esse tema, estava aberto ali, acho que é legal trazermos, não é o tema da minha tese, não vai ser o tema da minha dissertação, eu estou trabalhando com o professor Daniel Gazan, vai ser outro tema, né? Então, era que eu tinha pronto para... E aqui eu vou passar uma ideia de mercado, alguns já viram de mercado e regulação do setor elétrico, trazendo um breve histórico também, e chegando nos tempos atuais. Espero que não fique cansativo, trocar uma ideia também. E depois abrir para perguntas. Acho que são 15, 20 minutos que a gente tem aqui para apresentar, né, se eu não me engano, é mais isso, para não ficar maçante. Não sei se tem um delimitador de tempo assim, mas eu acredito que não passe disso para a gente não ficar também muito cansativo, porque a gente passa o dia inteiro aqui na frente da tela aqui. Então, alguns colegas que estão aqui já viram um pouco essa apresentação, fiz ela na disciplina de análise de sistemas de potência com o professor Leborn, e é uma ideia que eu trago porque na graduação e na especialização, nos cursos, a gente não vê muito falar sobre regulação, e quando a gente cai na área de campo para trabalhar, chove de conteúdo dessa área, e a gente às vezes tem que se deparar com a apresentação de documentação numa distribuidora ou com um parecer de acesso do ANS, e a gente não faz nem ideia do que está apresentando. É uma linha geral que eu vou apresentar aqui, não vou entrar a fundo, e depois a gente pode trocar uma ideia no final da apresentação mesmo, caso tenha interesse. Então, eu trouxe aqui um sumário, introdução, história do setor elétrico, mapa institucional, como é que funciona o setor hoje, os agentes envolvidos nesse setor, conclusão e referências. Então, a gente vai apresentar aqui de forma bem sucinta, tá, a regulação do setor elétrico brasileiro. Vou trazer para vocês a responsabilidade de cada um e descrever desde a política energética, o planejamento, a regulação, a operação, a comercialização e os agentes envolvidos. As atribuições de cada um, o que cada um faz, o que está dentro da responsabilidade de cada agente envolvido também. Aqui eu trago uma breve história do setor elétrico, eu coloquei, acredito que é interessante, como vai ficar gravado, não sei se essa apresentação depois vai para vocês, mas posso disponibilizar, não tem problema. Foi um trabalho que eu fiz aí na disciplina de sistemas, mas basicamente para trazer como é que se desenhou todo o setor elétrico, né? Desde o início dele, que era privado, passou por estatal, semi-privado, até chegar hoje no modelo que a gente tem híbrido de semi-privado, né? Desde os seus ambientes, institucional, crescimento, até chegar no nível de mercado, que é o que a gente tem hoje, né? Também traz também uma ideia de como é que era a questão dos investimentos nessa planilha, né? Antes tu tinha investimento mais era agrário, mais do capital agrário mesmo, da produção agrícola, até chegarmos nos financiamentos hoje público e privado, né? Que é o BNDES privado, mais BNDES, que é o que a gente tem visto hoje na participação do investimento do setor elétrico, muito forte capital
público, financiando agentes públicos ou privados também, sejam empresas públicas ou privadas. E a demanda, como todos sabem, né, ela se deu lá no início, em 1800 e pouco, 1870, através para a iluminação pública e para transporte também, né, os famosos bondes elétricos que tinha no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e temos até hoje com o Transurb, né. E aí ela foi se massificando conforme vai tendo o crescimento da população, né, e da diversificação da produção, né, na parte da industrialização mesmo. A indústria cresce e tem essa demanda maior, tendo essa demanda maior, consequentemente a matriz energética teve que evoluir, teve que se diversificar, né. Na questão do setor mesmo, que é o último item aqui, para não ficar maçante, ler um por um para vocês, a gente tinha pequenas usinas isoladas, aí entre 1930 a distribuição, muito forte a distribuição estatal, que é onde o Estado assume o poder privado, né? Até 1930, 1940 ele era privado, e aqui nessa década, aqui entre 30 e 40, tem a estatização da distribuição a nível nacional, né? Tu começa a ter em 1990 um grande investimento na área de transmissão, começam a haver em 1990 as primeiras interligações, aqui na época do governo militar, as grandes obras de transmissão iniciam-se na década de 60, porque começa a construção de grandes usinas, e tu tinha que ligar essas grandes usinas aos grandes centros, né, e através disso se intensificou a construção, a ampliação da transmissão, né, que vem. Depois eu pulo para 2000, que é onde vem uma grande alteração no setor, que vem a desverticalização, né? Eles dividem o negócio. Antes tu tinha, dentro de uma mesma empresa, os três negócios. Tu mesmo gerava, tu mesmo transmitia, tu mesmo distribuía. E aí em 2006 veio a desverticalização, onde tu não podia vender para ti mesmo, comprar de ti mesmo e entregar essa energia que tu comprava, né? Em 2010 começa a vir, então, a grande entrada da geração distribuída, que começa a haver a diversificação dessa matriz energética, com energia eólica, solar, fotovoltaica e biomassa. Estou chovendo no molhado, muitos de vocês já sabem, estudaram isso, mas vale a pena passar, porque nessa planilha está tudo interligado aqui, quem financiava, o período, como é que era também a questão de preço teto, incentivado, indicadores técnicos, que é o que está hoje. Então, não tinha essa regulação lá atrás muito bem definida, e hoje tem. Depois, até se tiver um tempinho, no final eu mostro algo que eu não vou poder, aí eu vou ter que pedir até para parar de gravar, depois se o professor puder parar de gravar, não sei se pode, mas até não aparece ali, que é do último leilão que a gente participou, do último leilão de transmissão, que é o leilão único que teve ano passado, 2020/1, da ANEEL. Que aí eu vou trazer alguns exemplos de obras e valores ali. Como é que se chega nisso? Aqui eu trago uma linha de tempo, coloquei uma linha de tempo aqui dos principais, digamos assim, marcos do setor elétrico, né, da história do setor elétrico, distribuídos numa linha de tempo. Se começa lá em 1874, com os primeiros serviços de iluminação a gás. Antes a iluminação era com óleo de baleia na frente das casas das pessoas, e aí se começa com pequenas usinas a gás para atender a iluminação pública, né? E aí tem em 1887 Porto Alegre é a primeira capital, né, a ter um serviço permanente de fornecimento. Isso é um trago para conhecimento, um destaque que eu faço, através de uma empresa americana, né, que é a Fiat Lux, né, ela fica por muito tempo, até 1930, até ser encampada pela CE, né, a antiga Sergs, que aí começa a história da CE, que é a empresa na qual eu trabalho. Então, só para conhecimento de vocês, tem vários itens aqui, não vou ler não vou ler todos, mas a gente vê que tem uma lacuna na questão assim, de como que era regrada essa questão toda, porque a gente, de fato, mesmo começa lá em 1960, com a criação do Ministério de Minas e Energia. Então, vê como o Ministério de Minas e Energia não é tão antigo, ele é novo, né? É um jovem aí, né? Então, a gente começa a ter o setor começa a ter uma política energética a partir de 1960, praticamente isso, porque praticamente tu tinha antes mais era a questão da eletrificação rural e das urbanas, que eram feitas por decretos das cidades ou famílias com poder mais aquisitivo que implantavam a sua própria distribuição. Aqui no estado a gente tem alguns exemplos como o Panambi, que é uma família que criou a sua distribuidora, que é a Hidropan.
né? Antigamente era uma permissionária e hoje é uma concessionária, né? Aí, nisso tudo, começa, a partir de 1980, começa a ter uma remodelação muito grande no setor, né? Aí tu vem, vou destacar os principais, né? A gente tem o antigo DENAI, que é extinto, e ter criado a ANEEL. A ANEEL começa a fazer toda essa parte de regulação e fiscalização do setor elétrico, né? E aí o setor começa a se desenhar, até a criação da ONS em 98, aí como teve aquele apagão lá em 2001, talvez alguns não se lembrem, aqui são bem mais novos do que eu, jovens, né? A gente teve um apagão em todo o país, mas devem conhecer essa história, aí o governo resolve criar a EPE para fazer todo o planejamento a longo prazo, que é o que não se tinha um planejamento muito a curto prazo no Brasil, e aí começa a ter uma mudança muito forte na parte de engenharia. Até de chegar nos dias de hoje, que tem as revisões 2012, recente eu falo, que eu falo um pouco lá no setor de geração, que teve um impacto muito grande no setor de geração e transmissão, que foi a medida provisória 579 de 2012, que foi a antecipação das concessões. As concessões elas iam vencer somente em 2018 e elas foram antecipadas para 2012, mas com uma série de consequências. Depois eu vou falar o que afetou no negócio de transmissão e no negócio de geração essa renovação de antecipação. E 2019, que o governo coloca em discussão a revisão da resolução 482, que fala sobre geração distribuída, né? Onde resolve também mexendo na parte de incentivos e tributos, principalmente na energia fotovoltaica. Isso está parado, está em discussão ainda, porque aí teve uma briga muito forte entre quem quer fornecer esse tipo de serviço e, claro, as distribuidoras que lutam para que não tenha, né? Como sempre, tem o agente econômico financeiro muito forte envolvido nessa disputa. Aqui o mapa institucional, tá? Do site da ANEEL, tá no site do Ministério de Minas e Energia, também tem essa figura, tá? Para dar uma ideia para vocês. Então, hoje é um setor, dá para se dizer que é o setor mais fortemente regulado no país hoje, é o nosso setor elétrico, tá? A gente tem a política e planejamento, que até eu tinha colocado no grupo ali, numa das conversas, que é difícil tu adivinhar mercado futuro, como é que vai se dar a regulação, porque conforme mudam as cabeças aqui na política, né, e envolve política, não adianta, envolve a forma como as pessoas pensam, elas direcionam para algum lado, né? Então, isso também envolve o Congresso Nacional, envolve o CNPE, tá? Aqui em cima, o CNPE é o Conselho Nacional de Política Energética, vinculado ao MNE. Aqui, então, apesar dos técnicos contribuírem, eles praticamente, quem trabalha isso aqui, os envolvidos nisso aqui são agentes políticos mesmo, Ministério de Minas e Energia, o ministro participa, o secretário de Política Energética também participa. Então, é uma cúpula que define, baseado em quê? Não na cabeça deles, baseado nas pesquisas que a ANEEL, os estudos sistêmicos que a ANEEL fornece para eles, né? Abaixo deles, tu tem a ANEEL, que vai fazer a fiscalização e regulação e as autorizações de obras, seja através de leilão ou concessões para as transmissoras existentes, né? E para implementar, tu tem o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, um agente privado, né, que conversa com a ANEEL, conversa com os agentes, conversa com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para fazer todos esses agentes aqui, seja uma obra nova de geração, uma obra nova de transmissão para interligar essa geradora, as próprias distribuidoras, junto com as comercializadoras, para entregar para quem? Para nós consumidores. E tu não faz nada disso sem ter dinheiro. Aí vem o apoio, que é BNDES e Eletrobras, hoje mais BNDES, e a Eletrobras ainda por ser o maior agente envolvido ainda, que congrega as maiores empresas de geração e transmissão do país, né? Atribuições, não vou ler um por um, vou passar rapidamente para não ficar maçante. CNPE foi o que eu falei lá no início, ali no mapa, já expliquei um pouco de cada um. CNPE, então, é formado por, basicamente, por pessoas envolvidas no alto escalão do governo, é o alto escalão do governo mesmo, que se reúne num grupo e define para qual linha o governo vai. Agora vou bater no carvão. Matriz energética de carvão nem pensar, porque é poluidora. O negócio é geração hídrica, negócio é geração distribuída, vamos fazer incentivo. Isso tudo aqui também não tira da cabeça deles. Tem o pessoal da IPE que fornece os estudos e eles vão definir essa matriz de política energética a nível nacional. Eles mandam para o Ministério de Minas e Energia, que tem a capacidade de consolidar tudo isso, tá? Faz a consolidação dessas obras todas, emitem os relatórios técnicos R2, R3, R4, depois lá na frente eu falo sobre eles, tá?
E recentemente foi criado aqui, que está junto ao Ministério de Minas e Energia, tá, um monitoramento de segurança e suprimento do setor elétrico, CMSE. Depois do apagão e também ganhou muita força quando se teve os eventos da Copa, né? Pô, a gente tem que ter um órgão que ajude a ANEEL nesse sentido de controlar como é que estão as obras da Copa. Aí entrou muito forte o CMSE, que faz o controle praticamente em tempo real de como é que estão os cronogramas de obras, tanto de geração, transmissão e distribuição. Né? A ANEEL ela tem a capacidade, então, de fazer essas autorizações, sejam autorizações por concessões para transmissores existentes ou obras novas através de leilões. Praticamente a matriz hoje, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso na transmissão ali, praticamente hoje, para ter um custo menor para o consumidor, para o sistema, tá? A ANEEL está tudo que pode ser leiloado, digamos assim, ir para leilão, vai a leilão uma obra. Tá? Depois eu vou dar alguns exemplos que a gente pode ser no final ali da apresentação. E tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que lá na história do setor elétrico foi criada em 2005, para administrar a contratação de compra e venda dessas concessionárias do setor público de distribuição. Tá? E ela também é ela que faz os leilões de compra de energia para os distribuidores. Tá? A EPE, então, ela faz os estudos sistêmicos de novos acessos, ela que tem diversos colegas lá, cabeças pensantes, que fazem todos os estudos de demanda a longo prazo, curto prazo, tá? Junto com o ONS, que ele é o encarregado, ela recebe digamos, o R1, que é o primeiro relatório, eles têm esse nome R1, que é o relatório 1, começa por eles, encaminha para o Operador Nacional do Sistema, agregar tudo dentro do seu plano. Então, dentro do plano vão estar os estudos do R1 para que ela consolide isso nos PAR-DIT e nos grupos de trabalho que tem das empresas, tá? E mais o PMI. PAR é Plano de Ampliação e Reforço da Transmissão, tá? PAR-DIT é Plano de Ampliações e Reforços de demais instalações da transmissão, tá? Os GT são os grupos de trabalho de assessoria, tá? Que tem aqui no Sul, por exemplo, tem um grupo de trabalho Sul, né, que é onde participavam os colegas de planejamento das distribuidoras, transmissoras, que consolidam isso para consolidar junto nos planos, nos PAR. E o PMI, que é o Plano de Melhoria das Instalações. Aí são pequenas coisas. Eu tenho lá uma subestação da década de 60, que tem disjuntores ainda a óleo, eu tenho que trocar por SF6. Aí são pequenas melhorias que são feitas nas instalações, mas tem que ser consolidado no plano que vai ser enviado para as distribuidoras, para as transmissoras fazerem essas adequações e a longo prazo reverem esses investimentos através de receita. Né, o próprio Comitê CMSE, eu já falei, ele possui a função de analisar a continuidade e qualidade do suprimento no horizonte de 5 anos e ele propõe também medidas para que esse atendimento seja suprido, né, de energia. Os agentes setoriais, que são geradoras, transmissoras, distribuidoras, permissionários, consumidores livres e etc. São todos agentes envolvidos que fazem praticamente fazem a parte operacional, digamos assim. Aqui uma figurinha manjada de todos vocês, nós todos já conhecemos desde a graduação, todo mundo já deve ter usado, como é que funciona, como é que se dá essa cadeia produtiva toda, né? Mas eu sempre acho interessante colocar. Não é para encher linguiça, é para colocar mesmo, porque acho que sempre é interessante colocar, porque existe alguém de fora, é uma apresentação tanto da ideia de toda a cadeia produtiva até chegar na nossa casa e como é que funciona e como é que se relaciona esses agentes setoriais, né? Negócio de geração. Aqui eu entro já nos 3 negócios principais, que é geração, transmissão e distribuição. Vou falar um pouco sobre cada um, tá? A gente tem no negócio de geração, então, as centrais geradoras cotizadas, tá? Que são aquelas que, digamos assim, quando eu falei lá naquela medida provisória 579 de 2012, foram as que mais sofreram com a redução do seu valor do megawatt. Por exemplo, as nossas usinas da CE, elas venceriam suas concessões em 2018 e foram antecipadas para 2012. Mas com isso teve uma penalização. Olha, eu vou te antecipar essa concessão para 2012, mas o teu megawatt, que era vendido a 150 no ambiente regulado, ele vai ser trazido para 25, 30 reais e tu vai ter que te virar para operar e manutenção nessa usina. Por quê? Porque o entendimento do governo foi o seguinte:
não deixa de estar errado, tá? Não estou defendendo. Mas é como se, ó, tu já paguei o teu carro, já paguei o investimento desse teu carro, agora a operação e manutenção é contigo. Então, praticamente, essas centrais geradoras cotizadas, basicamente, elas trabalham dentro do ambiente regulado hoje, tá? Centrais geradoras para venda de energia, tá? Elas trabalham dentro do ambiente regulado também, tá? CCEAR, quer dizer, contrato de contratação de energia no ambiente regulado, tá? Tu tem os leilões A-5 e A-3. A-5 para hidro e A-3 para térmica e eólica. O 5 é 5 anos, ou seja, tem 5 anos para terminar tua hidro, e o 3 tu tem 3 anos para terminar tua térmica e eólica. Tu diz, olha, mercado, eu vou ter... Tu diz para o mercado, tu diz para os distribuidores, eu vou ter tanto da minha usina para vender no ambiente regulado daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos tu tem que estar com ela pronta. Se tu não tiver com a tua eólica pronta, tu vai ter que comprar no livre e revender ela para quem comprou de ti por um preço bem maior. Ou seja, prejuízo certo. Tem as centrais geradoras para venda de energia no CSAR, que é no ambiente livre. Isso aqui é como se fossem, digamos, como se tu trabalhasse com ações, tá? Num fundo de investimento, tá? E tu vende, aqui ocorre a venda direto dos principais consumidores livres, direto com as grandes centrais de geração no ambiente livre. Energia a curto prazo, que é a geração do mercado spot, que a gente fala. Essas são como se fossem ações da Bolsa de Valores, tu compra num dia, vende no outro, é basicamente isso, só para dar um exemplo para vocês, tá? Mais basicamente em atraso de obras, ou seja, aquele investidor se propôs a construir vamos pegar uma eólica lá, como exemplo, em 3 anos, deu um problema na obra dele, seja por entrega de equipamento, liberação ambiental, ele não entregou, ele já se comprometeu com aquele cliente que ia entregar aquela energia. Bom, aí ele vai no mercado spot, compra ela mais cara, e revende pelo preço que ele vendeu, que era mais barato. Ou seja, prejuízo na certa. Em definição regulatória, é um dos principais itens. O negócio de geração, ele vive toda hora uma constante alteração. Tá para sair uma revisão também. Tem a questão política envolvida também. Então, isso traz uma incerteza também para quem quer investir nesse negócio, né? Bom, isso tudo aqui, como é que se dá a remuneração disso tudo, o negócio de geração? Se dá através da RAG, que é a Receita Anual de Geração. Então, é um valor que ela estima através da sua disponibilidade de entrega de energia, né, em regime de cotas, importante falar assim, em regime de cotas, ela se dispõe a entregar isso para o consumidor, né, para distribuidores ou para consumidores livres, e ela recebe essa receita anual através desse regime de cotas. Esse é como se dá. Aqui é bem básico, tem uma fórmula muito grande. Na transmissão, que é na área que eu trabalho, eu trago essa fórmula da transmissão. Então, é uma fórmula bem grande lá, que traz como é que se chega nessa equação da receita anual da geração. Aqui, os agentes setoriais, eu trago uma figurinha aqui para mostrar para vocês onde é que entra os comercializadores. Então, a comercialização, ela entra entre a geração e a distribuição. A transmissão fica fora disso. Ela envolve pequenas empresas, tá, que fazem a compra dessa geração e a entrega desse produto para a distribuição. Tu tem empresas envolvidas que tu pode contratar, ou dentro da própria empresa geradora, tu pode ter uma equipe que está certificada junto à CCE, habilitada a fazer essa compra e venda como se fosse um corretor de imóveis. Então, nós temos uma equipe, por exemplo, dentro da CE Geração, que faz isso. Tem 3 colegas que são certificados e eles é que fazem esse intercâmbio e vendem para a distribuição, né? Por que veio essa verticalização? Porque a gente fazia toda essa manobra operacional que envolve, por isso que dividir o setor, dividir os negócios. Então, eu não posso, dentro do mesmo CNPJ, eu comprar e vender para mim mesmo. Então, isso ocorreu também lá na desverticalização que eu falei. Espero que não esteja maçante, porque regulação falar um pouco disso, fica maçante um pouco a apresentação às vezes. Não sei se faltou alguma coisa aqui. Daí o centro de carga aqui, né? Que é quem recebe. Aqui uma figura bem básica, tá? Para dar uma diferenciação para vocês do ambiente de contratação regulado e do ambiente de contratação livre, tá? Tu tem geradoras, aqui tem no meio que ela pode fazer tanto na regulada quanto no livre. É interessante que essas aqui, onde tu ganha mais, tu tem lá, tu diz para o mercado, olha, tanto eu vou trabalhar no regulado e tanto eu vou trabalhar no livre. Por quê? Porque geralmente no livre tu ganha mais no mercado, entendeu? No regulado é estipulado, quando tem um leilão, ó, o leilão da tua usina é tanto e por 5 anos tu te comprometeu. Eu vou construir uma eólica, tá? Lá em Livramento, eu vou construir uma eólica, Cerro Chato, e eu me comprometo que em 10 anos o meu megawatt-hora é X.
e tu vai ter que entregar para aqueles 10 anos. Só depois daqueles 10 anos, é que tu vai poder ir para o livre, tá? Para poder vender direto para as comercializadoras, tá? E aí vocês podem ver que não tem compra, tu não vai para leilão, tu não vai vender essa energia no regulado leilão, tu fica fora esse item aqui, tu vende direto já. Então é onde tu ganha mais, porque no leilão, como qualquer leilão, tu baixa o preço. É óbvio que tu vai ter disputa, vai ter concorrência e tu baixa o preço. Negócio de geração tem os desafios dele, né? Quais são os desafios? Recuperação de perda de receita proporcionada pela antecipação da renovação das concessões, acho que eu falei um pouco lá, né? Então, tu teve essa renovação lá em 2012, esse valor já está ficando melhor, porque o governo entendeu, depois de vários pedidos das geradoras, olha, daqui a pouco não vai ter como operar e manutencionar com esse valor de R$ 30 o megawatt. Então, esse valor está melhor, está em torno de R$ 70 hoje para as geradoras que foram cotizadas e antecipadas lá em 2012. Tá? Tem o cenário macroeconômico, de forma geral, que é o que muda, que é um modelo que traz, principalmente na questão macroeconômica, as oscilações do regime hidrológico, né? Os períodos de seca, que aí tu te fornece, eu tenho uma usina hidrelétrica, vou fornecer, tem um período de seca, tu tá no ambiente regulado, já garantiu aquela venda, tu não tem aquela energia, tu vai ter que ir no livre comprar mais caro para vender ela e garantir um preço que tu te garantiu, prejuízo na certa. Energia de curto prazo, que é o mercado spot, que é o que tu não consegue garantir que tu vai no mercado spot, compra mais caro e revende ela. E definições regulatórias, muito a ver com a nossa política energética, com mudança política, por mais que tu tenha um setor muito sólido e consolidado, digamos assim, forte, regulatório, consolidado, que é o que nós temos, ele está proposto a isso a cada 4 anos mudar, e vem uma nova indefinição, vem uma nova votação no Senado que muda daquele setor ou interesses econômicos que direcionam para algum lugar. Frustrações de regiões de energia, que é quando tu entra com determinado preço e aí acaba oferecendo um preço menor do que tu poderia cumprir, uma frustração, né? E as restrições de captação de recursos financeiros, que tu te compromete, tu entra no leilão e daqui a pouco o teu parceiro financeiro te abandona e tu não consegue cumprir com a construção daquela usina. Tem muito disso. Vou entrar um pouco no negócio de transmissão. Tá? Aqui é o sistema elétrico interligado nacional, setor elétrico interligado, né? Que é um horizonte 2024, figura que todo mundo já conhece. O negócio de transmissão, então, ele é responsável por fazer o transporte de energia da geração até os grandes centros, né? Ele hoje ele tem formado por grandes empresas do sul, sudeste, centro-oeste, né? Dividido assim, e parte da região norte. Apenas 1,7% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora do SIM, ou seja, é muito pequeno, ou se ele está praticamente isolado, é lá no norte mesmo, lá no Manaus, na Amazônia, que se tem notícia, mais no norte, extremo norte mesmo, que a gente tem esse sistema isolado, assim. O negócio de transmissão, então, aqui eu trago uma figura da ANEEL, tá? A gente tem o Ministério de Minas e Energia, aqui é tudo como é que se dá, todo o fluxo dos estudos até chegar na parte da ANEEL, se ela vai autorizar para fazer uma obra para uma transmissora existente, ou se ela vai fazer um leilão ou ela vai fazer uma concessão. Isso tudo aqui é um fluxo que eu coloquei só para ter ideia do tamanho do trabalho que se tem até chegarmos realmente na parte quando está pronto, está liberado para fazer. Geralmente esse fluxo aqui, dependendo da obra, tá? Ele tem os estudos dele a longo prazo, ele começa 10, 8 anos lá atrás, até chegar de fato na obra em si. Aqui, então, praticamente aquela figura, só resumir ela aqui para trazer ela de forma melhor. Tem os estudos sistêmicos da EPE, vem para o ONS que consolida nos planos, já falei um pouco lá atrás. O MME que tem a obrigação de consolidar e publicar isso no Diário Oficial. Olha, empresa A pode fazer ou vai para leilão. Se ela, a hora que ela publica isso, ela manda para a ANEEL e quem faça a operacionalização é a ANEEL. Ela pode tanto fazer resoluções autorizativas, ou seja, tem uma ampliação do módulo numa subestação existente da CPFL. Ela vai lá e autoriza para a CPFL fazer com uma receita anual permitida, que é a RAP, ou ela entende que tem que ser levada para leilão. Aí essa orientação vem lá do Ministério de Minas e Energia. Tá? Bem básico na cadeia regulatória, como é que está nesse processo.
aqui não vou passar, mas só para mostrar para vocês, eu tentei dividir, não sei se está aparecendo bem para vocês, eu dei um zoom agora, mas aqui então todo eu tentei dividir como é que dá esse processo de fluxo até chegar, citei a minha empresa aqui, que é a CE Geração e Transmissão, tá? Até chegar na parte realmente que se diz que é a parte da contratação, execução e encerramento da obra. Tá? Então ela nasce lá no INSS-EPE, os agentes envolvidos eles estudam, ó, preciso de uma ampliação do setor 230 na subestação X, manda para a ME, o MME homologa, manda para a ANEL define escopo, define prazo e valor dessa obra, manda para a transmissora, tá? A transmissora ela tem então que fazer execução, contratação, execução e encerramento. Aí aqui embaixo tem todo o processo disso aqui, tá? Que é projeto básico. Aí vem a parte que eu trabalhava, que é tu fazer projeto básico, tu contratar, tu gerenciar essa execução, fazer a operação comercial e encerrar ela. O encerramento termina contigo pedindo um documento para, depois dela pronta, pedindo um documento para o INSS, olha, eu quero entrar com ela em operação. Entendeu? Então é aqui que se dá toda essa cadeia produtiva até entrarmos com uma ampliação de um reforço na transmissão. Então a gente tem negócio de transmissão, acho que já falei um pouco, tem autorização, que é aquilo que concede, né, para a empresa X, empresa B, empresa A fazer aquela obra, né, aí é com ela, depois de autorizar dela, que vai ter que buscar o dinheiro desse mercado, ela que vai ter que aplicar isso e como é que ela vai gerir esses recursos de fazer no tempo que a ANEEL deu, sem atraso, senão leva multa, e lá tu já começa, se tu não entrega ela no prazo, já começa a pagar a parcela variável, que é hoje um indicador que mede a não disponibilidade do teu ativo de transmissão, né? Ou leilão, que depois lá no final, se não tiverem cansado, eu mostro algo muito breve, muito rápido, como é que se dá um leilão, como é que tu formata uma planilha de preços, tá? Como é que tu chega para ofertar o menor preço possível, tá? Para que tu vai ganhar. Então, assim, no leilão, mais interessante do leilão, que depois dá para a gente conversar um pouco mais nas perguntas, é que tu tem uma disputa entre transmissoras por aquela outorga daquela concessão. E aqui que vem um pouco, que eu acho que a gente tem que entrar um pouco e brigar um pouco mais e mudar isso um pouco setorial. Hoje está se dando a menor RAP. Claro que é o interessante, o legal do leilão esse é quem der a menor receita anual permitida é que vai ganhar aquela obra para fazer aquele serviço, fazer aquela construção. Só que aí, para ti fazer essa obra, fazer essa ampliação de reforço, tu vai comendo parte, desculpa a expressão, comendo parte da engenharia. Tu começa a reduzir custo. E quando tu começa a reduzir custo, meu irmão, o problema vai dar lá na frente. Alguém vai pagar isso lá na frente. Mas a gente pode falar um pouco mais lá na frente sobre isso aí. Senão vai ficar muito cansativo. Negócio de transmissão, então, para te chegar nos leilões, tu tem diversos relatórios, tem o R2, tá? Que é terceirizado, que é alternativo de referência. Então, eu tenho um traçado lá de uma linha de uma subestação A, de uma instalação existente para uma subestação nova. Então, tu começa aqui a estudar as ampliações dessas instalações com esses traçados. O R3 faz a análise socioambiental, tá? Daquela obra, daquele reforço. O R4 ele faz a caracterização da rede existente. Aqui era muito onde eu entrava trabalhando, que dizia, olha, existente eu tenho isso, e para entrar com o novo BEI é o módulo, né? Eu vou entrar com o novo módulo 230 e 69 e um TR. Para entrar com isso, tu vai precisar de tais e tais adequações na subestação existente para interligar e comunicar com ela. E de novidade, que é aí o que vem de muito problema que dá nas nossas obras, e ainda dá, acho que ano passado, um desses seminários de GMS, o colega Guilherme apresentou, de uma linha ali em Osório, né? Que é a fundiária, que é um problema muito grave que a gente tem, a gente traça lá alternativas de linha. Um problema de subestações melhorou muito, tá? Tinha esse problema na década de 2000. Na década de 2000 cheguei a enfrentar muitos problemas porque a EPE enxergava, não conversava com os agentes, né? Eu olhava pelo Google Earth, eu vou ampliar uma subestação e quando via tu tinha uma área de preservação permanente do lado da subestação, tu não conseguia ampliar ela e tu não tem como fazer 2 andares na subestação. Né? Até eletromecanicamente dá para fazer, mas é um desafio muito grande fazer 2 andares. Né? Mas esse problema do R2 se diminuiu muito, tá? Na parte de subestações. Ainda continua muito na parte de linhas, que é onde tu tem que fazer as desapropriações, tem áreas de APPs, tu tem as reservas indígenas, aí é um trabalho muito
digamos assim, bem rigoroso, que é cobrado pela ANEEL, mas é o que mais dá problema quando tu vai fazer a obra hoje. Tá? Depois de passar por todos esses relatórios, o MME consolida disso, tudo isso ele consolida, né? E ele vai definir o que são os grandes reforços, o que são os pequenos reforços, o que é da rede básica que vai ser leiloado, o que vai ser autorizado. Tá? Não vou explicar essa forma, porque para explicar essa forma a gente tem que ler, mas a RAP é a Receita Anual Permitida. Isso é o que uma transmissora vai receber lá anualmente por fazer um bem. Então, eu vou fazer um módulo de ampliação de 230 na Porto Alegre 10, na Ipiranga, Lucas de Oliveira. Tu vai fazer um módulo 230 kV, 69, 230, ali é 230 13.8. Vou botar um TR de 50 MVA para atender os consumidores da região. Aí a ANEEL calcula essa receita e diz, olha, CE é a transmissão, tu tem X por ano para te fazer isso e o teu investimento autorizado é tanto, te vira. Aí entra nós, engenheiros, eletricistas, civis, a fazer toda a composição de preço, a buscar, licitar isso, baixar o preço, aí vem as brigas, aí vem o problema de obra, meu irmão, que quando tu vê a obra está atrasada, tu não consegue entregar porque tu reduziu até na brita, reduziu até no muro e tu não consegue entregar aquela obra. Isso tanto para autorizativa quanto para leilão. Leilão é mais agressivo ainda, né? Negócio de distribuição. Deixei por último, que é o pior negócio. O pior negócio que tem para falar de distribuição, tá? Porque é o mais prejudicado hoje. É o cara que entrega o produto final, é o cara que está na ponta. Ele é composto por linhas radiais, é o que está mais, assim, digamos, disponível a perdas, a fraude, é o que está na ponta. É o pior negócio, né? E é onde os impostos mais incidem também, tá? Então, aqui, a gente tem uma grande mudança a partir de 2015, tá? Vou falar rapidamente, que é que tu começa a ter o controle, além dos indicadores técnicos que a gente tinha, tu começa a ter os indicadores financeiros agora também, a partir de 2015 na renovação. Isso é que veio a calhar com a perda de concessão ou ameaça de perda de concessões de diversas empresas distribuidoras. Para vocês terem uma ideia, então, essa receita operacional aqui, ela tem que estar maior que os compromissos. Dentro dos compromissos tem as despesas financeiras, investimentos e despesa operacional. Então, tu tem que ter a tua margem EBITDA, que a gente chama, tá? Maior que zero sempre. Se tu não tiver maior que zero sempre, o que é essa margem EBITDA? É a geração operacional desse caixa que tu está fazendo, menos o teu investimento de composição do que é a cota de integração regulatória, que a ANEEL inventou, ou seja, tu tem que ter uma cota lá estipulada de mínimo de investimento que tem que ter, menos os juros da dívida tem que ser maior que zero. Ou seja, tu tem que estar operando no positivo, com tudo isso que tu tem para fazer, tá? E ainda enfrentando as perdas que tu tem, tá? Tu tem que estar positivo. Se não tiver positivo, tu perde a concessão, num prazo de 2 anos. E cuidando dos indicadores técnicos, né? Se tu te passar nos indicadores técnicos, tu perde a concessão também. Ou seja, tu tem que entregar um produto com qualidade, né? E não ter prejuízo financeiro. Basicamente é isso. Ela está medindo, além da qualidade técnica, a ANEEL também está medindo a tua qualidade financeira. Ou seja, se ela enxerga que em 2 anos tu não vai ter capacidade de atender o consumidor, tu vai perder a concessão, meu irmão. É isso que vai acontecer contigo. É o pior negócio porque eu falo aqui, olha o que sobra para a distribuidora da tua conta, das nossas contas aqui, tá? Tanto para a RGE quanto para a CE, sobra praticamente, tá, da parcela B. Tá? 47% da tua conta é compra de energia, aí tu tem uma parte que vem para transmissão e outra parte são encargos. E 21% é imposto. Como é que tu opera isso, meu irmão, num país desse? É complicado, né? Mas não vou nem chorar aqui, porque a gente é o que a gente nasceu para pagar imposto. A gente já nasce pagando imposto nesse país. Né? E a distribuição fica com 20%. E te vira, ó, 20% é teu, tu vai tratar isso de operar e manutencionar, tu vai pagar a gente, tu vai remunerar sobre o capital e te vira com isso aí. É o que te dão. Né? Então, alguns desafios, tá? Sobre contratação de energia, porque ela se encarrega, ela vai para os leilões de energia, olha, eu tenho tanto para comprar, e aí tu adquire tanto, daqui a pouco tem que comprar um preço maior. Um problema que aí vem a questão da migração de consumidores para o ambiente livre, os grandes clientes começam a partir de comprar no ambiente livre, é um desafio. A inserção de GD é uma dificuldade tanto para a área comercial como planejamento,
né? A gente já enfrenta hoje, até para quem também está aqui no grupo que vai prestar serviço, eu quero entrar com uma geração distribuída, tem muitos colegas que trabalham com isso, né, você. Aí vai na RGE, vai na CE, é uma dificuldade, porque cada uma tem um procedimento, cada uma tem um padrão, é uma documentação que tu apresenta, toda hora é um papel do antepedido. Isso é uma coisa que não é culpa das distribuidoras também, defende das distribuidoras. A ANEEL tinha que regrar isso melhor, tá? Uma crítica minha que eu tenho. E a restrição para a captação de recursos financeiros. Tu vai no mercado buscar de... cara, eu quero investir em transmissão e geração. Dificilmente a gente vê banco querendo investir em distribuição. Conclusões. É um setor de infraestrutura mais sólido. Então, agora, fazendo a conclusão sobre um todo, tá? Nosso setor todo de infraestrutura é o mais sólido. Eu vejo isso que, como eu estou no sindicato, eu vejo os outros setores. Agora a gente vai entrar na questão agora da privatização da Corsan. A gente vê que o setor de água e esgoto não é nada regulado. Tá? E a gente tem orgulho, pelo menos assim, pelo menos nosso setor de energia é regulado, é bem regrado e é sólido. Tá? Necessita avançar numa remodelagem, principalmente no setor de distribuição, aí é opinião minha, o qual mais penalizado com perdas e altas taxas intrasetoriais, além dos encargos tributários. Avançar na implantação de Smart Grid e Smart Metering, sei que tem vários colegas trabalhando com isso no mestrado, e que bom que temos que avançar mais nesses estudos, isso é o futuro, tenho certeza. Ampliar as discussões sobre eficiência energética, também é um bom tema de mestrado, doutorado, e melhorar as regras a incentivos à geração distribuída, principalmente na GD, na questão financeira. Se não melhorar, nós vamos ficar só naquela questão para inglês ver e nós não vamos sair da matriz energética tradicional. As referências, basicamente, ANEEL e MME, tá? Aqui eu deixo o meu contato, obrigado a todos, me estendi, é um assunto que eu gosto de falar, é um assunto que a gente não vê na graduação, não vê na pós-graduação, é um assunto que quem quiser pegar meu contato e conversar, eu sei um pouco, porque eu trabalho com isso na CE, né? Então onde eu tive a oportunidade de fazer minha carreira como engenheiro, né? E se tiver um tempinho, não sei como é que está nas perguntas, eu posso mostrar 2 slides que